Jesus deixou bem claro: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Está aí na tela, o Senhor Jesus falou. Quando você lê Lucas 12 primeiro, a Bíblia diz que uma multidão atropelava uns aos outros para ouvir Jesus, e Jesus disse assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Note que a diferença. Lá em Mateus ele colocou fariseus e saduceus, mas aqui ele só coloca agora fariseus. E ele diz qual era o primeiro fermento dos fariseus. Qual era o primeiro fermento dos fariseus? A hipocrisia. Escute bem as mulheres, escutem bem os irmãos, pegue a sua Bíblia para você aprender a palavra de Deus. Eu disse aqui que essa era uma das maiores instituições religiosas dos dias de Jesus. Essa era uma das instituições mais valiosas. Eu falei da construção deles desde 136, quem acompanhou aqui. Quem não acompanhou pode rever aí o vídeo, tem aí a mensagem. Então não vou entrar nesses detalhes. Então quando você lê esses 2 capítulos, o Senhor Jesus, ele está dizendo, sempre ele falava dos fariseus. Nós falamos que o aspecto simbólico do fermento, inclusive dentro do judaísmo, carrega a ideia de um elemento corrupto, de um elemento maléfico. Falamos que esse elemento maléfico, que é o fermento, ele sempre vai criar desequilíbrio em alguma coisa. Nós falamos até o fermento na massa, o fermento no líquido, e hoje está provado que esses elementos, dentro de algumas bebidas, dentro de alguns alimentos, também podem ser prejudiciais para a saúde. Então, aqui nós falamos desse aspecto químico, desse reagente, que falamos na semana passada, vocês sabem muito bem. Então, nós podemos perceber, nós podemos entender, que quando se fala de fermento dos fariseus, está se falando de algo que causa desequilíbrio, desajuste. E é assim que a própria palavra de Deus, ela está mostrando para nós. Na introdução eu coloco aqui claramente para vocês que Jesus sabia desse fermento dos fariseus e o que ele poderia causar, ok? Poderiam causar nos nossos queridos irmãos. Eu coloquei, Jesus sabia que os fariseus estavam contaminados pelo velho fermento da hipocrisia, da religiosidade cega e do legalismo. Dessa forma, eles sutilmente iriam contaminar. Vejam bem, o fermento, ele não entra ardendo como pimenta malagueta, porque na hora que a pimenta entra, tu grita, não é assim? Quando o esporão da arraia entra, tu grita. Agora, tudo que vem de mansinho, você não percebe. Não é assim? Você não percebe. Se viesse de forma bruta, se viesse de forma tremenda, olha, fuxico nunca vem para doer, por isso que tu recebe o fuxiqueiro na tua casa. O fofoqueiro nunca, ele fofoca logo para esculhambar teu nome. Ele tem uma conversa bonita, ele te elogia, ele te aplaude, ele diz que gosta de você, depois ele monta. Por isso que eu coloquei aqui que o fermento, ele entra de modo sutil. A mulher colocou só um pouquinho de fermento, mas de repente a massa fez o quê? Inchou. Então, olhe bem para mim aqui, preste atenção. O que entra para estragar, nunca entra de uma vez. Doutrina errada, divisão na igreja, grupinhos na igreja, revolta de um irmão, nunca entra de modo abrupto, grosseiro, enérgico. É como Satanás, como está em 2 Coríntios 11, quando Paulo diz que ele se transforma em quê? Em anjo de luz. É assim que o diabo entra. Essa ideia que vocês ficam com medo do diabo fazendo pintura, quebrando grade, quebrando cadeia, em alguns momentos é para mostrar o lado maléfico e destruidor. Apocalipse capítulo 20 chama de o dragão a antiga serpente. Mas o diabo, ele não aparece assim. O diabo aparece numa conversa sutil que você não pega. O diabo aparece num diálogo de uma mulher inteligente, de uma irmã influente na igreja. O diabo, ele entra de uma maneira sutil. Paulo diz sorrateira.
A Sofia Sofia Cardoso, ela canta um hino que ele usa o sapato de algodão. Ele não vem pisando, não. Ele não vem quebrando as coisas, não. O diabo, ele vem de mansinho. Vocês não viram o irmão cantando aqui? Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho. Não pense você que o diabo te derruba aparecendo com chifre. Isso aí é da Idade Média. O diabo, ele entra bem devagarzinho, que tu nem nota, tu nem percebe quando ele entra. Por isso que eu coloquei aqui que o fermento dos fariseus era sutil. Eles se tornaram fortes, poderosos e dominaram, mas foram anos e anos e anos de história.